Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nancy, água. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou dar bastante ênfase no texto. Ontem tivemos aula de teologia aqui, teologia bíblica para todos, né? O pessoal fez obrigado, Nancy. Pessoal que está fazendo o curso Teologia Bíblica para Todos aprendeu ontem que os livros no Antigo Testamento ficam no masculino porque são livros. E aí o professor deu um exemplo interessante. E quando a gente fala sobre crônicas, crônicas é feminino, mas é o livro das crônicas de Israel. Então, abra a sua Bíblia no livro das crônicas de Israel, no primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler 10 versículos, 11 versículos, 10 versículos. Leremos primeiro Crônicas de 1 a 10. Eu sei que o texto vai ser um texto cansativo. Por quê, pastor? Porque tem um monte de nome. Mas são nomes importantíssimos para nós hoje aqui. Eu não vou lembrar de todos os nomes, então eu tenho que deixar minha anotação aqui. O texto bíblico de 1 Crônicas, capítulo 4, diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Ezeron, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaete, Jaete gerou Almai e Late. São estes as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã: Jezreel, Isma, Idbás, e era o nome da irmã deles Hazelelponi. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naasa. Naara deu à luz a Uzão, e Efer, e Temene, e Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Elá, Zerete, Isá. Cós gerou a Nude e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes
e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Até aqui. Bom Pai, obrigado, porque a tua palavra é verdadeira, é real. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, de maneira que a tua palavra venha a infundir nos nossos corações, e que cada um aqui, cada irmão, cada irmã que está neste lugar ou que nos assiste pela internet, Pai, possa ter a sua porção daquilo que tu tens reservado para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Sentem-se, meus queridos. É interessante que do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro das Crônicas de Israel, nós temos várias genealogias. E se você está lembrando de alguém que está grávida, e essa pessoa ainda não tem um nome para o bebê, é só ler o livro das Crônicas de Israel, que vai ter muitas ideias interessantes e às vezes um pouco quanto exóticas. Mas de 600 nomes nós temos no texto, desde o capítulo 1 até o capítulo 7 do livro das Crônicas. Mais de 600 nomes. E é interessante que no meio dessa multidão nós temos um nome que chama atenção. E esse nome está no versículo 9 do texto que nós lemos. Esse é Jabes. Jabes, ele foi chamado como o mais ilustre de todos os seus irmãos. Queridos, eu quero dizer para vocês hoje aqui, quando você se aplica realmente em buscar o Senhor te coloca, te concede em um patamar elevado. Você não vai ser mais alguém comum. Você vai sair do plano comum e estar próximo a Deus. Porque muitas vezes a gente traz à mente que a gente pode buscar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. O livro do Apocalipse nos chama a atenção que aquele que busca o Senhor relaxadamente não é bendito. Então é importante nós termos em nossas vidas, nos nossos corações, a perspectiva de Jabes, que invocou realmente ao Senhor, buscou a face de Deus com oração sincera. Porque muitas vezes a gente ora, mas ora simplesmente pro forma. Como assim, pastor? Ora pro forma. Ora porque a gente tem que orar. Ora porque as coisas não estão andando bem e a gente acha que precisa orar. Porque se eu não orar, o que o irmão vai dizer, o que a irmã vai dizer? Se eu não orar, eu vou estar em falta com Deus. Mas o Senhor conhece o teu coração.
pode deixar, não se preocupa com essa câmera. Se não funcionar, deixa ela de lado. A gente tem aquela outra que está gravando, pode ficar tranquilo. Porque quando a gente se entrega verdadeiramente no altar de Deus, quando a gente busca realmente a face do Senhor, Ele responde. Ele responde. Um exemplo disso, Neemias. Neemias, ele recebe uma notícia de um lugar que ele nunca havia estado antes. Ele recebe uma notícia que Jerusalém, Neemias não nasceu em Jerusalém, isso é importante, ele nasceu no exílio. Mas ele recebe a notícia que em Jerusalém, a terra dos seus pais, estava desolada, estava destruída. E ele fica triste com isso. Nós passamos por algumas tristezas, desolações, e a gente está tão acostumado com essas coisas que muitas situações não nos afligem mais. Mas Neemias estava sensível à presença do Senhor. E é interessante que a gente não tem, pelo menos no texto de Neemias, no texto do livro de Neemias, nenhuma ação sobrenatural. Não tem uma voz de Deus que sai do alto dizendo: Neemias, eu preciso de você. Ele não tem uma visão celestial de Deus dizendo: vai para Jerusalém. Ele simplesmente entende a missão que Deus tem para ele, e ele cumpre aquilo que Deus tem para a vida dele. Muitas vezes, ações sobrenaturais não vão determinar as nossas ações físicas. Porque tem muita gente que Deus fala de maneira sobrenatural e mesmo assim não obedece. Sim ou não? Mas quando a gente está ligado ao altar do Senhor, e quando o nosso coração se derrama diante do Pai, em verdade, em espírito e em verdade, a nossa oração chega até o trono da graça. Neemias fez isso. Ele tinha o coração todo destruído, porque Jerusalém, a cidade dos seus pais, estava destruída. Só que ele era copeiro do rei. E se alguém chegasse diante do rei com a cara fechada, triste, cabisbaixo, o rei mandava matar. O rei está aqui hoje. O rei está aqui hoje. O rei está aqui hoje. Então, eu coloquei até uma imagem nas redes sociais hoje da nossa igreja. Sorria. Se você não tiver motivo, sorria, que a gente vai procurar um. E quando achar, você já está sorrindo. Mas Neemias estava triste naquele momento. Por quê? Porque ouviu da desolação do povo. 61 pessoas morreram em Minas Gerais e no Espírito Santo. 61 pessoas. E nós tratamos isso como algo normal. Mais de 5.000 pessoas estão desabrigadas em Minas Gerais e no Espírito Santo. E para a gente isso é normal. As aflições já não nos atingem mais. Neemias estava aflito por isso. E aí o rei entrou na sala. E Neemias está triste. E o rei percebe que Neemias está triste.
Mas Neemias usa o recurso principal que todo cristão tem diante de si. Ele ora. Mas ele não faz uma oração de 1h15. São segundos. O rei entrou na sala, ele ora e fala com o rei, respondendo aquilo que o rei pergunta. Neemias, por que você está triste? Ele responde: ó rei, a cidade dos meus pais está destruída. E a oração que Neemias fez ao Senhor foi ouvida. Porque o rei concede vida a ele, não só isso, concede sustento. Porque tudo o que ele precisaria para a reconstrução, pode pegar lá no almoxarifado, o rei diz para Neemias. Jabes foi um homem excelente, porque invocou o nome do Senhor. Ele orou ao Senhor, buscou a face do Senhor, e a história dele foi transformada. Ele não está mais no meio do comum, no meio da média. Ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, não queira viver uma vida mediana, não queira viver uma vida medíocre, na média. O Senhor quer que você seja mais ilustre do que todos. O Senhor tem algo sobrenatural sobre a tua vida. O Senhor tem algo sobrenatural sobre esta igreja. Deus ouve a tua oração. Deus continua fazendo milagre, continua atendendo a oração do teu povo. Jabes orou. Jabes orou. E a sua oração foi atendida. E qual foi a oração de Jabes? Jabes faz 4 pedidos a Deus. 4 pedidos a Deus. Se Deus lhe concedesse o que ele pedia, essas coisas se tornariam na prova da sua completa libertação. O seu primeiro pedido foi que Deus o abençoasse muitíssimo. Muitas vezes a gente rodeia, pede para lá, para cá, mas esquece que é só debaixo da bênção do Senhor que a nossa vida será mudada. Apenas Deus pode anular as angústias da vida que a vida nos traz. Apenas Deus pode nos sustentar nas nossas caminhadas. Deus havia amaldiçoado a terra da qual o homem havia sido tomado. Essa maldição está no Éden. Do suor do teu rosto você vai viver. Maldita é a terra. E isso porque faria com que o homem tivesse que depender muita força, muito esforço, e só Deus poderia trazer e pode trazer nas nossas vidas bênçãos. Apenas Deus pode anular essa sentença e mudar as circunstâncias. Porque senão a gente vai trabalhar, fazer, nos envolver num ativismo absurdo. Quando Deus quer
que nós descansemos no Senhor. E descansar no Senhor não é dormir no culto. Descansar no Senhor não é dormir no culto. A presença do Senhor nos conduz a Ele, para desfrutar da sua graça, para desfrutar das benesses que Ele tem. Então, Jabes pede ao Senhor: Senhor, me abençoe muitíssimo. Quando tudo está em ruínas, quando já não tem mais condições, a fé de Jabes se volta para os conselhos da graça e das promessas de Deus. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Deus aboliu todas as consequências do pecado, de tal modo que nós, hoje, podemos ser abençoados em Deus, nele, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos fala. Jabes continua sua oração e pede para que as fronteiras sejam alargadas. Muitas vezes nós pensamos de maneira pequena. Eu tenho falado isso aqui diversas vezes. Quando Deus quer que a nossa visão seja ampliada, Deus está adiante da tua vida. Todo final de culto, praticamente, nós repetimos uma frase, que não é uma frase solta, mas é palavra de Deus para as nossas vidas. Porque se Deus é por nós, ninguém. Isso a gente precisa crer. E quando Jabes diz para o Senhor: alarga, Senhor, as minhas estacas, as minhas fronteiras, Jabes tem certeza de que Deus é por ele. Quando nós dizemos ao final dos nossos cultos: se Deus é por nós, nós precisamos crer que a palavra do Senhor é verdadeira em nossas vidas. Não é mais uma frase, não é mais um arroubo de emoção, mas é palavra de Deus para nós. Em terceiro lugar, Jabes diz na sua oração: e a tua mão for comigo. Queridos, não adianta ser abençoado, não adianta ter uma visão ampla do mundo, se a gente não tiver a mão do Senhor nos sustentando, a mão do Senhor nos guiando. Porque a gente vai ser como aquele jovem rico. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a nossa salvação, perder o direcionamento de Deus para as nossas vidas? Então, não deixe de ter o direcionamento de Deus. Peça sempre em suas orações: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas me direciona, me dá segundo a tua vontade. Essa é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas a gente esquece muitas vezes
da vontade de Deus. Jabes, ele não confia na sua energia natural para alargar suas fronteiras. Ele confia sim no poder de Deus. Isso chama mais ainda a nossa atenção, uma vez que ele veio de uma família que deixava de lado a presença do Senhor, mas ele invocou o nome do Senhor. Eu não sei da onde você veio. De repente, na sua história, porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó não era um servo do Senhor, mas o Senhor colocou sobre a tua vida uma unção sobrenatural, que em você todos serão benditos. Essa é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão continua falando hoje para as nossas vidas. E em quarto lugar, ele diz: se fizeres que do mal não sejas afligido. O mundo, o mal que foi introduzido no mundo, trouxe tristeza. E esse mal não desapareceu. Ele está sempre presente. Jabes sabia disso muito bem. E ele não pede que esse mal seja removido. Jesus, na oração, não pede que o mal seja removido do mundo. O mal está aí. O mal está no meio das pessoas. O mal está no nosso dia a dia. Mas a oração do Senhor Jesus, a oração de Jabes, é que o mal não o aflija, que ele seja guardado do mal. Então, eu quero dizer para você nessa noite, o mal vai continuar existindo. Você vai acordar de manhã e o carteiro vai levar aquele boleto gigantesco para você. Eu estava conversando com um grupo de pastores hoje e um pastor falou: olha, eu tenho uma coleção de boletos, eu coleciono há 20 anos, os boletos continuam chegando. Às vezes, a gente acha que o mal vai acabar de uma hora para outra, quando o Senhor, Ele promete proteger você, não acabar com o mal. E por que isso? Para mostrar que na sua vida você é mais ilustre do que todos os seus irmãos. Deus tem algo sobrenatural sobre você, de maneira que a tristeza ainda pode subsistir no coração de qualquer um que é homem ou mulher de Deus. Mas quando todos nós colocamos diante do altar do Senhor os nossos pedidos de maneira real, como a gente fez com os pedidos que fomos levar ao monte. Onde eles foram? Estão ali. Como a gente fez com os pedidos que a gente... não são esses daí não, são esses daqui. Os pedidos que a gente foi levar ao monte, ungiu.
colocou diante do altar do Senhor. A gente está orando por esses pedidos. E cada um aqui representado nesses envelopes, cada um aqui, o Senhor tem visto a tua oração. O Senhor tem visto a aflição do seu povo. Ele tem visto e tem vindo ao socorro do teu povo. A oração de Jabes nos ensina que a excelência está na busca real do Senhor. A excelência está em se derramar no altar de Deus. E quando a gente se derrama no altar do Senhor, Ele vem ao nosso socorro e Ele muda a sorte da nossa vida. E eu quero finalizar dizendo para cada um de vocês: creia que o Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando buscamos ao Senhor, Ele responde às nossas orações. Quando a gente busca ao Senhor com o coração contrito, com o espírito faminto da presença de Deus, Jabes invocou o nome do Senhor. Ele foi ouvido. O Senhor ouviu a sua oração. Nessa noite, eu não quero chamar você para vir aqui, mas eu quero te convidar a ir no seu lugar, abaixar a sua cabeça e buscar a presença do Senhor de maneira real, a orar ao Senhor verdadeiramente, porque Ele está ouvindo a tua voz, Ele está ouvindo o teu clamor. A palavra do Senhor nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar, então eu mostrarei a minha face. O Senhor quer mostrar a tua face sobre a tua vida. A face do Senhor quer resplandecer na tua casa. A face do Senhor quer resplandecer na tua família. A face do Senhor quer resplandecer nos teus negócios. E Ele diz que Ele ouvirá dos altos céus. Mas Ele não vai ficar lá ouvindo e não fazendo nada. Ele descerá e vai sarar a tua terra. Oh Deus eterno, aqui está o teu povo, ó Pai, que clama neste momento, clama, ó Pai, pela tua presença. Oh Deus, ouve a oração do teu povo, ouve o clamor do aflito, o clamor do necessitado, Senhor. Ouve a nossa oração, nós clamamos a Ti, ó Pai. E vem sarar a nossa terra, vem sarar a nossa vida, vem sarar as nossas finanças, vem sarar os nossos relacionamentos, vem e sara, Senhor, sara as nossas vidas. Esse é o clamor do teu povo nesta noite. Este é o clamor do teu povo nesta noite, Senhor. Toca na vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui nesta noite e muda a história
destas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor está mudando a tua história. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. O Senhor está mudando a tua história. Esse cativeiro ficou para trás. Babel, Babel, Yohashandu, Babilônia, Babilônia, aqui não é o seu lugar. O tempo de cativeiro já acabou. Agora é tempo de seguir para a terra prometida. Você tem promessas do Senhor? Ele é fiel para cumprir. O pastor pode falhar. A evangelista pode falhar. A missionária pode falhar. Mas o Senhor, Ele não falha. O Senhor não falha. E Ele ouve o nosso clamor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui às 20 horas com o nosso link. Se você quiser estar conosco, venha orar. É um culto de oração, um culto mais despojado, mais aberto. A gente está se preparando nesse mês de janeiro para que a partir de fevereiro a gente faça o culto nos lares, nossos links, nos lares. Amém? No domingo estaremos aqui às 18 horas, buscando a presença de Deus. Hoje, eu e a minha mãe, Dona Marta, a gente foi numa oração, num café, e a gente estava fazendo algumas anotações. Se cada um de nós evangelizar uma pessoa, cada um evangelizar uma pessoa, em quanto tempo, pastor? Em 1 ano. Não é para amanhã, não, é 1 ano. O ano que vem a gente tem o dobro de pessoas. E se cada um desse grupo evangelizar uma pessoa por ano, a gente vai ter no segundo ano 4 vezes mais pessoas do que a gente tem hoje. E se no segundo ano todos evangelizarem uma pessoa durante 1 ano, no terceiro ano a gente vai ter 8 vezes mais pessoas do que a gente tem hoje. E assim por diante. Se cada uma pessoa evangelizar uma pessoa por ano, em 15 anos, seremos quase 70 mil pessoas. Uma única pessoa por ano. Se somos 10, 12 aqui, mais 10 na internet, em 1 ano teremos evangelizado todo o Brasil. Então, queridos, não cesse de falar da mensagem do Senhor. Convide uma pessoa para estar aqui. Comece pela sua casa, pela sua família. Convide uma pessoa para estar aqui no domingo. Comece a falar do Senhor. Ore por essa pessoa. Domingo às 6 horas estaremos aqui reunidos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mais algum recado? Não? Os alimentos da cesta, hein? Continuamos arrecadando os alimentos para a cesta. Nós já fizemos algumas entregas esse mês e o mês ainda não acabou. A gente já acertou, conhecemos uma irmã lá na nossa oração do monte. A gente vai fazer uma entrega. Ela, pastor, não tenho nada em casa. Não tenho nada em casa.
E a gente combinou de terça-feira estar com ela, orando e levando uma cesta básica para ela. Amém? Então, esteja em oração por essas questões. Que Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Glória a Deus. Pessoal da internet também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volva o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam sobre a tua vida e que você seja mais ilustre do que todos os seus irmãos, porque invoca o nome do Senhor. Vão na paz, sejam corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servindo ao Senhor com alegria. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Bênção sobre todos.